inovar. Todo mundo quer inovar, todo mundo sabe da importância de inovar. Cara, qual que é a dificuldade, qual que é os principais erros e que dica que você dá para o cara que quer inovar um negócio dele, seja produto ou serviço? Bom, muito bom, Thiago. O ponto principal, e aí o meu livro, né, o primeiro livro é o Pense Simples. Porque eu tento desmistificar a inovação, porque as pessoas tendem a achar que inovação é invenção, Thiago. O que o povo acha que é inovação? Tem que inventar um trem que ninguém fez. Mas não. Sabe o que é inovação? Tirar atritos. Como que eu tiro o atrito? Pega atrito de venda. Toda vez que você pega um cartão de crédito pro cara, você está gerando um atrito. O que o iFood fez? Por que o iFood é inovador? O iFood não inventou nada novo, não. Existia iFood lá em Araguari 20 anos atrás. O que era o iFood lá em Araguari? Você ligava pra pizzaria, com uma Zelice lá, da pizzaria lá, né? Pedia a pizza, falava, onde é que é a entrega? Não, aqui naquela do Dr. João Caetano. Perto aí da exposição? Tá bom, tá. Desligava, chegava um motoqueiro lá. Você dava o dinheiro da época, depois cartão e tal. O que o iFood fez? Qual que é o atrito? Pegar o telefone, ligar, pedir, pagar. O que o cara fez? Vamos tirar esse atrito. Pede com clique, paga com clique, tudo está aqui dentro. Então, muitas vezes, a inovação é simplificar e não tornar mais complexo, como as pessoas imaginam. Tem que inventar um boné diferente, tem que inventar um boné que tem um trem aqui e tal. Não, gente, essa camisa aqui é da Reserva, sou embaixador da Reserva. Reserva é uma marca inovadora porque tira atrito, não é porque coloca atrito. Não tem nada de diferente, não tem uma camiseta que voa, que passa sozinho, que veste sozinho e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É pensar sempre na visão do problema. Qual o problema que eu estou resolvendo? Para quem que eu resolvo esse problema? Qual o problema? E aí, depois, o como que eu resolvo? É cortar coisas, é pegar a indústria tradicional. Eu falo muito de supermercado. Eu fico impressionado. Se você for em qualquer supermercado do mundo, é do mesmo jeito. Como é que funciona o supermercado? Você entra no supermercado em Araguari ou em Londres. Você entra com um carrinho, enche o carrinho, chega no caixa, esvazia o carrinho, passa para o outro lado do caixa, enche o carrinho de novo, chega no seu carro, esvazia o carrinho. Olha o tanto de atrito que tem. Aí quem que parou para resolver esse problema? A Amazon. A Amazon comprou uma empresa, chama Whole Foods, nos Estados Unidos, e a primeira coisa foi ver cliente. Deixa eu ver como é que o cliente compra. A Amazon é fanática em cortar atrito do cliente. Só dar um parênteses aqui, um negócio interessante que a Amazon faz. A Amazon nos Estados Unidos, o que é o problema que eles têm lá? Eles entregam muita caixa de porta em porta. Chega na porta da sua casa, muitas vezes, agora o povo está em casa, mas antes o povo não tem empregado doméstico, não tem porteiro e tal, deixa o negócio. O que começou a acontecer? Passava o cara com o carro, descia, roubava essa caixa e estava o carro embora. O que a Amazon entendeu? Nossa, atrito. O cara não vai comprar por causa disso. Ou algumas pessoas não vão comprar por causa disso. Como é que eu tiro esse atrito? Amazon Ring. E a Amazon Ring? Põe na sua porta, é uma maçaneta virtual, põe na sua porta, o cara da Amazon entra lá, chega lá, aperta, você lá no trabalho, olha, vê que é o cara da Amazon, pede a identificação dele e tal, ele manda um códigozinho lá, abre a porta, ele põe a caixa da Amazon lá dentro da sua casa e vai embora. O que a Amazon faz? Tirou atrito. O que ela fez com o supermercado? Mesma coisa, viu como é que é o processo, o cara encher carrinho, esvaziar carrinho, ir para outro lado, encher carrinho, não sei o que e tal. O que ela fez? A Amazon Go, supermercado sem gente, sem atrito. Você entra, pega o produto e sai. Você pega a chiclete, enfia no bolso e sai. Mas agora você pegar a chiclete e enfiar no bolso e sair, você pega porrada. Né? Mas aí o que acontece? Então o que tem que ser o pensamento? Simplificar. Como é que eu pego um negócio? Eu gosto muito de falar do caso da Use. Use é uma empresa de seguros, né? Um dia eu fui convidado, o pessoal me chamou para ir ver o maior prédio da América Latina, lá em Camboriú. 81 andares o prédio. Aí eu falei, mas como é que eu vejo isso? Não, nós vamos mandar um jatinho em Belo Horizonte buscar. O jatinho te pega, te leva. Lá tem um helicóptero, o helicóptero vai te dar uma volta lá. Muito jogador de futebol, amigo meu, comprou lá e tal. Eu falei, não, eu vou lá, ué. Pode deixar. Isso era de manhãzinha, liguei pra minha esposa. Falei, amor, vou lá e tal, mas de tarde, no final do dia, eu tô aqui. Aí minha esposa, não, amor, faz isso não. Perigoso. Pegar jatinha, a gente não sabe. Né? Nós temos 3 filhos. Você tem que ter responsabilidade com a sua família também e tal. Eu falei, não, ela me fez pensar. E eu parei, refleti assim e falei, mas se eu comprar um seguro de vida pra nós? Se eu fizer um seguro de vida? Ela, amor, não, vai.
Não, vai ser bom pra você. Eu acho que vai ser importante. Né, e tal. Que E aí, sacanagem. Não, e aí, rapaz, entrei no Google, busquei seguro de vida, apareceu uma empresa chamada Use. Não conheço, já tinha visto propaganda deles assim e tal. Aí cliquei lá, deu um chatbot me atender, Thiago. Chatbot. O que você precisa? Seguro de vida. Ah, beleza, quanto você ganha? Tanto. Quantos filhos você tem? Você pula de paraquedas? Você não sei o quê. E era um chatbot vendedor, que eu lembro o chatbot. Ah, mas você quer seguro pro seu celular também? Eu falei, não, robozinho, só seguro de vida e tal, foca aí e tal. Aí, beleza, fechei o seguro de vida. Paguei com cartão de crédito, 5 minutos fechei o seguro. Chega a apólice do e-mail no meu e-mail. Na apólice do seguro no meu e-mail. Quando chega a apólice, está escrito Seguros Caixa Econômica Federal. Foi, uai, não comprei nada da Caixa, o que chegou um trem da Caixa aqui no meu e-mail? Aí fui ler, descobri que a Use é o spin-off da Caixa Econômica Federal. Que inclusive é meu cliente, contrato para você falar lá com eles. Mas o que eles fizeram? Criaram uma empresa para resolver um negócio que é tirar atrito. O produto que eles estão vendendo é o mesmo. A apólice de seguro que eu recebi no meu e-mail é a mesma que se eu for falar com um gerente da Caixa Econômica. Mas o que eles fizeram? Um jeito 10 vezes mais rápido, porque eu comprei em 5 minutos um seguro, ia demorar às vezes uma semana para eu fechar. 10 vezes mais barato para eles. Por quê? Porque é chatbot que atende, vende 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e tal. E 10 vezes mais valor para o cliente. Por quê? Para esse tipo de transação, eu não quero falar com o gerente. Eu não quero gastar uma semana para fechar um negócio que é transacional. Eu quero falar com o gerente com um negócio de investimento, com um negócio de ter outros discutir tipos de valor, né? Então, uma coisa que eu trago para as pessoas também é pense no seu dia a dia, como que você pode fazer o que você faz 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato ou 10 vezes mais valor para o cliente. Que é a resposta que seu cérebro vai fazer? Vai te dar? Não dá, impossível. Não dá para fazer algo que é 10 vezes mais rápido, não dá para fazer 10 vezes mais barato, não consigo. Mas, o que é a resposta que você deveria ter, forçar seu cérebro a ter? Ou eu adiciono um processo novo, ou eu adiciono tecnologia nova. Se eu não adicionar processo novo, se eu não adicionar tecnologia nova, eu não consigo fazer algo 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais valor. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.